Hello guys, welcome to the HLA channel. During the conference organized by the Brazilian Society for Bone Marrow Transplantation, SBTMO, and by the Brazilian Society for Histocompatibility and Immunogenetics, ABHI, in 2022, we had a pre-conference course about NGS, HLA typing by NGS. Two prominent lab technicians were invited to give a talk about analysis in NGS. One of them was José Samuel Silva, an expert in analysis of HLA typing by NGS. Samuel is currently working at HLA Gene Laboratory, the biggest HLA laboratory in Brazil, processing more than 20,000 samples annually. And he talked a little bit about his speech to us here to the channel. The title of his talk was Next Generation Sequencing, Diversity in Methodologies and Analysis. Samuel, please give us a review about your talk. What was the general objective of your talk? Então, na ideia de uma revisão sobre a aula para o workshop da BHI sobre NGS, eu falei sobre a diversidade de metodologias e análises em HLA por NGS. O princípio geral da aula, então, foi uma breve introdução sobre a quantidade de plataformas que estão disponíveis para os laboratórios usar NGS, com sistemas bastante diversos de detecção, de química. Enfim, quando a gente fala em NGS, a gente está falando de um conjunto muito amplo, seja de estrutura de kits, seja de plataformas, seja de sistema de detecção e química utilizado. Cada laboratório, então, vai ter uma plataforma ou preferência por uma e às vezes até mais de uma plataforma, mas a ideia geral é que o que é comum em todas essas plataformas é o grande volume de dados. Então, no NGS, o que a gente tem é volume de informação. E para a gente trabalhar com esse volume de informação toda, como que a gente vai pipetar grandes volumes? A gente, com volume, muitas amostras. No geral, então, todas as plataformas trabalham com um único tubo, que é um pool de amostras. Então, eles precisam de um preparo de biblioteca que vão ligando fragmentos para dar identidade para essa amostra. E ao final do processo, então, cada amostra está codificada e vai ser sequenciada e depois, então, decodificada. Na etapa de execução, que também é comum nesses kits. Então, além de unir essas amostras, uma coisa que é comum em todas essas metodologias é a etapa de purificação e seleção de tamanho. Então, essa é uma etapa muito importante em todos os protocolos e o funcionamento das BIDs basicamente é concentração. Quanto maior a concentração, mais afinidade por DNA e essa relação entre concentração de bits em processo de seleção positiva ou negativa, você consegue direcionar para o teu tamanho de fragmento ideal para a plataforma que você usa. Então, essa etapa de seleção de tamanho varia entre fornecedores, mas o princípio é sempre o mesmo. Concentração de bit com o objetivo de chegar a um tamanho ideal e livre de resíduos de reação. Então, uma vez que eu tenho minha biblioteca pronta, purificada com o tamanho ideal, essa amostra vai então para o meu equipamento. No entanto, uma das etapas fundamentais é a conversão em nanograma para nanomolar, com precisão e acurácia. Então, a gente precisa de equipamentos mais precisos, que consigam definir uma concentração ali com precisão, mas no geral é em nanograma por microlitro. E essa conversão, então, para nanomolar é dependente do tamanho do fragmento. E então, se a gente tem um modelo de conversão teórico, ou seja, padronizado pelo fornecedor do tamanho de fragmento para a concentração em nanomolar, às vezes o laboratório no dia a dia tem uma dificuldade na execução dessa seleção de tamanho e não está com o tamanho de fragmento ideal. Então, quando coloca no equipamento, vai estar com uma concentração em molaridade diferente daquela que era preconizada. Então, é o processo de ajuste fino que o pessoal fala para chegar na concentração ideal do equipamento. Mas isso, basicamente, é conhecer essa fórmula para a sua realidade, né? Então, a importância de ter
equipamentos que possibilitem você avaliar o tamanho da biblioteca, principalmente na etapa de padronização, para você conhecer teu fragmento, ver se está dentro daquele preconizado pelo fornecedor, de forma que a fórmula que ele sugeriu como fórmula fixa se adeque à sua realidade também, né? Ah, mas esses equipamentos são caros, não fazem parte do dia a dia. Usa gel de agarose. O gel de agarose vai te dar essa informação também. Então, com peso molecular ali de 1000 pares de base já é bem legal, você consegue discriminar isso. Então, eu acho que a principal sugestão é avaliem o tamanho dos seus fragmentos. Eles são fundamentais para a etapa seguinte, que é a concentração e molaridade. E isso vai interferir na qualidade do seu sequenciamento, seja qual for, né? The main suggestion is to evaluate and analyze the size of fragments. This is an important step that is forgotten by the labs most of the time. And Samuel, does exist a general formula? Existe a fórmula geral, então é baseado no peso molecular do DNA, e o tamanho do fragmento, então, ela é inversamente proporcional. Quanto menor o fragmento, maior vai ser a molaridade. Só que, no entanto, essa fórmula não é única, ou melhor, não é única não, ela não é 100% eficiente porque ela está levando em conta só o tamanho do fragmento. E nem todos os seus fragmentos que estão lá têm a capacidade de ligar na Flow Cell, se for um equipamento de Flow Cell. Então, ele não está levando em conta os adaptadores. Qual que é a solução para quantificação direta em nanomolar? Quando eu faço uma quantificação por tempo real, e aí também foi outra das sugestões da aula, tem um kit de quantificação por PCR em tempo real. Então você vai exatamente quantificar baseado nos adaptadores que são usados no seu equipamento de sequenciamento. Ou seja, você, além de estar vendo o tamanho na análise de fragmentos, você está vendo a eficiência da sua reação. Então não adianta eu ter fragmentos de tamanho ideal se eu não tenho o fragmento com todos os pedaços necessários para ligar na Flow Cell. Então esse seria aquele fragmento que não faz sentido computar, ele não é uma concentração efetiva, ele está lá, faz parte da minha leitura em nanograma, vai estar correndo na minha plataforma para avaliar o fragmento, mas ele não liga na Flow Cell. Também nos protocolos mais antigos era recomendado como padrão ter esse kit de quantificação por tempo real, mas é um material aí que é interessante ter no laboratório para quando você tiver um problema de corrida, vamos ver se ele tinha de fato a capacidade de ligar na Flow Cell. Samuel, are you still an advocate of having two analysis software in the lab? Eu sou defensor, com certeza, cada vez mais, por sinal. Eu acho que os fornecedores estão trabalhando com melhorias no seu software, então é um processo em construção, né? Não é um produto final ainda. Para cada retorno que a gente dá de uma limitação de um software para um fornecedor, eles tentam fazer melhorias, mas essa análise comparativa, principalmente em amostras desafiadoras, é fundamental. Ela te ajuda, com certeza, mais do que só um Sanger como técnica complementar, mas você ter a clareza de mais de um tipo de análise naquele mesmo dado. Como diz o Vinícius, a análise é ultra bancada, e então você ter outro software é como se estivesse olhando com outros olhos, né? E às vezes a interpretação pode ser bem diferente. Thank you, Samuel, for these important considerations. So guys, don't forget, check your fragments. It is important to adjust the library concentration, important to the sequence quality, and important for troubleshooting. See you next time, guys.